Abra as vossas Bíblias lá em Hebreus, no capítulo 9, versículo 27. Diz assim: E como os homens está ordenado a morrerem uma vez só, vindo depois disso o juízo. Amém. Aqui o texto está falando para nós que a todos os homens está ordenado a morrer apenas uma só vez. E depois disso, consequentemente, o juízo está diante de Deus para que Deus julgue a gente. Se nós vamos estar diante de Deus em um juízo, isso quer dizer que Deus é um juiz. Só que eu escuto muito algumas características de Deus, de que Deus é um Deus amoroso, um Deus bondoso, um Deus misericordioso, e eu não descarto isso. E eu não vou falar nada contra isso, porque a Bíblia traz o respaldo de que Deus é exatamente isso. Só que o que eu quero dizer hoje é que Deus, além de tudo isso, além de ser Deus bondoso, além de ser Deus amoroso, além de ser Deus misericordioso, Ele também é um Deus justo e um juiz. E Ele é um Deus também, eu escuto muito falar que Deus, as pessoas elas levam, não que elas falam isso, Deus é um Deus Papai Noel, elas não levam a isso, mas muitas das vezes dá a entender que é um Papai Noel, porque é um Deus que dá presente, é um Deus que abençoa, e realmente Ele faz isso. Só que além disso, Deus é um Deus irado. O que isso quer dizer? Isso quer dizer de falar que Deus é irado, Deus é bravo? Sim, Deus é bravo. Deus é muito bravo. Nós vamos ver isso. Só que o que eu quero hoje que a gente entenda é que nós temos uma certeza de que nós vamos morrer, que nós vamos estar diante desse Deus irado, amoroso, bondoso, juiz, justo. Nós vamos estar diante dele depois da nossa morte. E a nossa morte é a única certeza que nós temos, é que um dia nós vamos morrer. Eu queria que a gente abrisse rapidamente lá em Salmos, no capítulo 7, no verso 11. E lá diz o seguinte: Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Então aqui o texto está dizendo que Deus é um juiz, um Deus que julga o culpado. Quando a pessoa comete um crime, ela vai diante do tribunal, Deus, Ele tem que julgar o culpado. O texto também fala que Deus é um Deus justo que não troca o certo pelo errado. Eu ilustro isso como se um homem entrasse na sua casa, não vai acontecer isso, mas um homem entra na sua casa, mata toda a sua família, rouba todos os seus bens, e a polícia pega ele no outro dia e leva ele ao juiz. Está você, o juiz, e este homem. E aí esse juiz fala assim: eu sou um juiz amoroso, um juiz bondoso, um juiz misericordioso, e eu vou soltar esse homem. Pode ir. Para você, esse juiz é um juiz justo ou um juiz corrupto? Claro que você vai pensar, assim como eu, que ele é corrupto. Não era para ele soltar esse ladrão. Ele cometeu os crimes. E o crime, a consequência é o quê? É prisão. Tem uma condenação, tem uma sentença. E o juiz, ele tem o papel de sentenciar essa pessoa. Mas naquele momento, ele fala: eu sou amoroso, eu sou bondoso, eu sou misericordioso. Solta esse homem. Ele não foi justo. Ele não foi justo. E Deus é um Deus que não nega a si mesmo. Ele é tudo. Ele é completo. Ao mesmo tempo que Ele é misericordioso, que Ele tem misericórdia, que Ele tem bondade, Ele tem fidelidade, Ele tem amor, Ele é um Deus justo, juiz e irado. Por que irado? Porque Ele se ira todos os dias.
Por que se ira todos os dias? Porque a Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todo dia há pecado. Então Deus se ira todos os dias. Por quê? Porque Ele se ira com o pecado. A palavra ira aqui no hebraico, ela significa enfurecido. É como se fosse um touro espumando pela boca. Aqui no rodeio, que costuma ter o rodeio, o que acontece? Quando o touro começa a cavucar e começa a espumar pela boca, é comparado assim a ira de Deus. Agora você imagina Deus irado com os nossos pecados. Deus é santo. Esse atributo de Deus, ele nos traz o entendimento de que Deus, sendo santo, Ele não admite e não se mistura com pecado nenhum. Não se mistura. Imagina que em uma mesa tem um monte de limão, um monte de limões, um monte. Só que ali só tem um limão bom e o resto é tudo ruim. Quando você vai escolher aqueles limões, qual você vai escolher? O podre? Não, você vai escolher o limão bom. E esse limão bom, ele vai ser escolhido, ele vai ser separado, então ele não vai se misturar com os limões ruins. Então Deus não se mistura com o pecado, porque Ele é santo, Ele é completo santo. Então Ele não vai se misturar com o pecado, com o pecador Ele não vai se misturar. Lá em Salmos 51:5 diz que nós somos concebidos em pecado. Desde o ventre da nossa mãe, nós somos concebidos. Nós viemos de um pecado original. Nós somos pecadores. A criança de 1 mês, ela tem pecado? Ela tem o pecado original. Ela também está sujeita a esse juízo de Deus. Lá em Romanos 3:23, como eu já disse, todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Separados estão da glória dele. Todos pecaram desde o pecado, Adão e Eva, somos descendentes disso. Nós somos pecadores desde o ventre da nossa mãe. Desde quando a gente nasceu, nós temos esse pecado. E eu queria dar o tema dessa pregação. Eu queria chamar ela da justa condenação. Eu queria que a gente abrisse lá em Romanos, no capítulo 3. Eu queria agora, nesse momento, que a gente abrisse nosso coração. Quero trazer todos os argumentos possíveis para mostrar que Deus é um Deus irado contra o pecado. E se nós somos pecadores, consequentemente, Deus se ira com o pecador, porque Ele não se mistura. Então, vamos ler a partir do versículo 10. Diz assim: como está escrito, Romanos 3, versículo 10. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua tratam enganosamente, peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, e seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Está falando de nós. Está falando de nós. A Bíblia fala lá em Isaías 53 que nós era como umas ovelhas desgarradas, cada um andava pelo seu caminho. Nós somos totalmente depravados. A Bíblia fala que não há nenhum justo sequer. Deus, olhando isso, Ele viu nenhum justo sequer na terra. Nenhuma pessoa que possa, pela sua capacidade humana, buscar Ele. Que Ele não possa dar esse desejo para a pessoa, que Ele não possa, com o Espírito Santo, convencê-la do pecado, do juízo e da justiça, para que ela busque Ele.
pela capacidade humana, não há ninguém que busca a Deus. Ninguém. Não há ninguém que busca a Deus. Lá em Salmos, no capítulo 5, versículo 5, diz que Deus aborrece, Deus odeia o pecador, aquele que comete iniquidade. Deus não pode odiar? Deus é amor, Deus é bom, Deus é tudo isso, mas Ele não pode odiar? Vou me ilustrar da seguinte forma: você gosta de crianças? Você ama crianças? Creio que sim, creio que todos gostam de um pequenininho correndo, pega ele, creio que todos nós gostamos de crianças. Então você odeia a pedofilia. Quem ama o que é bom, odeia o que é mal. Quem ama o que é justo, odeia o que é injusto. Deus sendo amor e bom, então Ele odeia. Ele odeia a iniquidade, Ele odeia a injustiça. Ele não admite injustiça. Por isso que Ele criou um lugar para as pessoas injustas, que cometem iniquidades, ficar eternamente. Assim, esse lugar é já prometido para o diabo. Lá em Efésios, no capítulo 5, versículo 6, diz assim: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Lá em Romanos 2,8 diz assim: mas a indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obediente à iniquidade. Lá em Efésios 2,3: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Nascemos merecendo a ira de Deus. Por quê? Porque há um pecado original em nós. Então nós nascemos merecendo essa ira. Nós nascemos condenados a isso, sentenciados a isso, a ira de Deus. Lá em Romanos, no capítulo 3, a partir do versículo 5, nós estamos já no 3, a partir do versículo 5 diz assim: e se a nossa injustiça por causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? E aí ele mesmo responde: de maneira nenhuma. Do outro modo, como julgará Deus o mundo? Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a glória sua, porque sou eu ainda julgado também como pecador. Mais uma pergunta: e por que não dizemos, como somos blasfemados, e como alguns dizem que dizemos, façamos males para que venham bens? A condenação desses é justa. Eu vou ilustrar isso. Imagina que seu filho, sua filha, chegou em casa desesperado. Pai, mãe, você não sabe o que aconteceu. O que aconteceu? Eu aprontei. Aí já olha que ele: vou te pegar. Eu aprontei. O que você fez? Eu bati num amiguinho e agora o pai dele quer me matar. E aí chega um momento que o pai desse menino chega na sua casa e fala assim: o seu filho bateu no meu filho?
Veja só, seu filho confessou que sim. O seu filho bateu no meu filho? E aí essa é a hora. Se você falar não, você está mentindo. E aí você está fazendo males para que venha bens. Você está mentindo para que coisa boa possa acontecer. E aí você fala não. Ah, então tá bom, então foi engano do meu filho. E o cara vai embora. Você fez um males para que o bem pudesse ocorrer. A condenação desses é justa. É aquela mentira que você vai se dar bem. Eu não vou dizer que todos já cometeram isso, porque eu estaria falando não de mim, mas eu creio que a maioria já passou por um momento assim. De estar em uma ocasião que você tem que tomar uma atitude. E aonde tem uma atitude má, para você se dar bem. E aí você faz essa atitude. Você faz um mal para se dar bem. A Bíblia fala que a condenação desses é justa. A natureza de Deus, o caráter de Deus, demanda que Ele opere justiça. Por isso Ele condena. Diga isso para o amigo do seu lado. Diga assim para ele: a natureza de Deus, o caráter de Deus, demanda que Ele opere justiça. Por isso Ele condena. Não é Deus mau, é Deus justo. Vamos ver mais uma história que prova que Deus não admite você querer agradar de uma forma errada, você querer fazer um bem de uma forma errada, e isso acender a ira de Deus. Lá em Levíticos, no capítulo 10, diz o seguinte, versículo 1: E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário, e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que ele não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor, e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão: Isto é o que o Senhor falou, dizendo: Serei santificado naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão calou-se. Aqui os filhos de Arão levaram fogo estranho perante o Senhor. Pensaram que estavam fazendo coisas boas, mas estavam fazendo os males contra o Senhor, de uma forma que Ele não ordenou, de uma forma que Ele não admite. Pecado contra o Senhor. Então o Senhor do céu derramou fogo e matou eles. Deus mata? Deus mata. A Bíblia fala que é Ele que faz viver e é Ele que faz morrer. É Ele que cura, é Ele que fere. Deus mata. Deus não admite pecado. Deus faz diferença entre o santo e o profano. Deus faz a diferença entre os limões ruins e entre os limões bons. Lá em Apocalipse, no capítulo 6, quem for rápido de endereço, abra comigo. Apocalipse 6, a partir do versículo 14. E o céu retirou-se como um livro que se enrola,
e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar, e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá substituir? Quem poderá resistir a essa ira? É chegado esse dia que a ira de Deus vai ser derramada, que o cálice de Deus vai ser derramado entre os pecadores. É chegado esse dia é o dia do juízo. É o dia que depois da nossa morte nós estamos ordenados aí. E Deus vai derramar a sua ira. E quem poderá aguentar essa ira? Quem poderá resistir a essa ira? Se aqui tem uma pergunta, eu creio que nós podemos responder ela. Só que antes de eu responder essa pergunta, que pode ser que seja uma saída para nós, olha o que diz a Bíblia lá em João. Quem for rápido me acompanha, mas quem não for, só anota. João 3,36 diz o seguinte: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Nós vemos uma saída que é crer em Jesus. Nós vemos como um escape da ira de Deus, que nós temos que crer em Jesus. Olha o que o texto diz: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então aquele que crê tem uma recompensa, aquele que não crê tem outra recompensa. Aquele que crê tem a vida eterna, aquele que não crê tem a ira de Deus. Aquele que crê tem a bondade de Deus, tem a misericórdia de Deus. Aquele que não crê, não tem. Em outras palavras, é isso que o texto está dizendo. Voltando lá em Salmos, lá em Salmo 7, no versículo 12 diz assim: se o homem se não converter, Deus afiará a sua espada, já tem armado o seu arco, está aparelhado. É como quando eu vejo os índios na internet, quando eu vejo eles caçando, tem uns arcos que é muito grande, muito grande. É como se fosse até o pé assim, ó, e grandão assim, ó. E aí tá a onça ali, ele tem que caçar. Aí ele pega, ele deixa aparelhado, esperando. Quando ela der a brecha, ele vai lá e solta. Só que a Bíblia fala que através de Jesus vindo à terra, Deus tardou a sua ira para o dia do juízo. Mas quando esse dia chegar, o que vai acontecer? Deus está agora assim lá, ó, aparelhado o seu arco, e está tremendo a mão. Está tremendo. Está tremendo. Eu tenho que soltar. Eu tenho que soltar. Provérbios 16:4 fala que Deus criou todas as coisas para os teus fins, e o ímpio para o dia da perdição, o ímpio para o dia do mal. O dia do mal vai chegar, e o ímpio é que vai receber a ira dele. Ele criou esse dia. Ele criou esse dia para aqueles que não querem saber dele, para aqueles que querem ficar na sua vida de pecado, na sua vida na carne. Ele prometeu que vai ter um lugar de condenação, um lugar de sofrimento,
aonde a lança dele vai atravessar essa pessoa. Ele prometeu isso. Não sei se você já ouviu sobre a fama do inferno, mas lá em Marcos 9,48 diz: onde o bicho não morre, o fogo não apaga, onde a ferida não cicatriza, lá é onde os perdidos vão, lá é onde os ímpios vão. É para lá, onde o bicho não morre, o fogo não apaga. Nenhum mar, qualquer mares que você pensar, Oceano Pacífico, Oceano Atlântico, qualquer mar que você pensar, qualquer um, nenhum mar pode apagar a chama do inferno, porque é um fogo onde não apaga, é um fogo de enxofre. É para lá que as pessoas que não obedecem ao Evangelho vão, os ímpios, os filhos da ira, é para lá que essas pessoas vão. Lá em Mateus 25:30 diz assim que o choro, lá há choro e ranger de dentes. Tem um certo acontecimento que teve, que eu estava vendo um vídeo, e aí o pastor disse que ele estava entrando numa casa e lá tinha uma pessoa endemoniada. E quando ele chegou no portão da casa, a pessoa estava lá no quarto, o indivíduo endemoniado estava lá no quarto. Ele chegou no portão da casa, ele ouviu como se fosse 2 ferros se roendo. E ele, assustado, ele perguntou: o que é isso? E as pessoas: é um endemoniado fazendo assim com os dentes, rangendo dentes. Lá é um lugar de choro e que há ranger de dentes. E outra coisa, querido, o inferno é eterno, é escuridão total. Tem uma certa história, está lá em Lucas 16:22, diz assim: veio a morrer um mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No Hades, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e envia-me Lázaro, para que molhe na água a ponta do dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Um lugar atormentado e um lugar de chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que em tua vida recebeste os teus bens, e Lázaro de igual modo os males, agora porém ele aqui é consolado, e tu atormentado. E continua dizendo: além disso, entre nós e vós está posto um grande abismo, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem os de lá passar para nós. Disse ele então: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham eles também para este lugar de tormento. Ou seja, o rico queria sair daquele lugar, porque aquele lugar era de tormento, aquele lugar era de chama, ele queria sair daquele lugar. Então ele fala: peça para que Lázaro molhe a pontinha do meu dedo na água, porque aqui é um lugar de chama. Então se ele queria água, lá não tem água, querido, lá não tem água, lá é só chama, é só fogo que não apaga. Então ele queria: molhe um pouquinho, só um pouquinho de água aqui, para que eu possa ser aliviado. Não pode passar para cá, e daqui não pode passar para aí, não pode, porque tem um abismo que ninguém passa daqui para ir, nem daí para cá, tem um abismo, não tem como. E naquele momento ele fala, então, desesperado, ele fala assim: então avisa toda a minha família, para que eles não possam vir para cá. Ou seja, é real, querido, o inferno é real. Avise todos os meus irmãos, eu tenho 5 irmãos, avisam ele, contam para eles testemunho, para que eles não possam vir para cá. Eu queria lá avisar, mas eu não posso ir também, então avise eles para mim. No juízo final, querido, Deus julgará o pecador e lançará no lago de fogo no inferno. Pode anotar também, lá em Apocalipse
Eu vou abrir rapidamente aqui. Lá em Apocalipse capítulo 20, no versículo 13, diz o seguinte: E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado, escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Então olha o que acontece nesse texto é que Deus julgará segundo as nossas obras e vai nos lançar no Hades, que é o inferno no grego, no Hades, um lugar de lixão. Vai ser lançado lá, e lá já vai ser um lugar de tormento, onde você não vai poder mais sair de lá. Depois deste lugar de tormento, cheio de chama, onde o fogo não apaga, depois deste lugar é o juízo final. E quando o juízo final vier, querido, o Hades e todas as pessoas que estão no Hades condenadas, elas vão ser lançadas no lago de fogo, que é a segunda morte. No lago de fogo, fogo e enxofre. Esses vão para lá, aqueles que não estiverem escritos no livro da vida. E só estão escritos no livro da vida todos aqueles que confessam o nome de Jesus diante dos homens. Jesus traz o ensinamento: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do Pai. Aquele que crê no Filho, esse tem a vida eterna. Mas aquele que não crê, não vê a vida, e tem o derramamento da ira de Deus sobre a vida dele. Como diz lá em João 3,36. O pior de estar no inferno não é porque o diabo vai estar lá, não é porque o diabo vai governar, porque o diabo não vai governar lá. O pior de estar no inferno é que lá Deus vai estar, o Cordeiro de Deus vai estar lá derramando a ira dele. Se eu for perguntar para você hoje, se você prefere, entre aspas, o diabo bravo ou Deus bravo, você vai falar que você prefere o diabo bravo, porque Deus bravo é muito pior. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele criou todas as coisas para os seus fins, cada coisa para o seu propósito, inclusive o ímpio, o desobediente, o filho da ira, para a perdição, para o dia mau. E olha o que diz lá em Apocalipse 14:9: Seguiu-os ainda um terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na fronte ou na mão direita, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se acha preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Vai ser atormentado diante dos anjos e do Cordeiro, do cálice da ira de Deus. Deus vai estar lá derramando a sua ira, o que Ele prometeu, sobre as pessoas que não obedeceram o Evangelho, sobre as pessoas que não creram no Evangelho. Jesus não morreu na cruz para te livrar do diabo, mas livrar dele mesmo, da ira dele. Você pode estar se perguntando: eu entendi agora que Deus é irado com o pecado, irado com o pecador, aborrece aquele que comete iniquidade, como está lá em Salmo 5:5. Mas o que nós precisamos entender, o que você pode estar se perguntando, é se há alguma saída nisso, se há algum refúgio para ir. Pode vir várias coisas na sua cabeça: agora eu vou ir para a igreja mais, agora eu vou orar mais, vou jejuar mais, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas eu quero dar a resposta disso. Existe uma saída, existe um caminho, além de ser estreito, mas que nós podemos seguir e fugir da ira vindoura.
Eu quero que você abra comigo esse texto. Lá em João. Desculpa, João não. Mateus. Capítulo 3, versículo 7. Diz o seguinte. João Batista aqui. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura, da ira vindoura? Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura, da ira vindoura? Olha a pergunta que ele nos traz. Quem poderá, igual nós vimos lá em Apocalipse, quem resistirá à ira de Deus? Quem vos ensinou a fugir dessa ira? É um escape aqui, querido, é um escape. João Batista faz uma pergunta e ele mesmo responde. Olha o versículo 8. Produze, pois, frutos dignos de arrependimento. Arrependimento, querido, ela vem da palavra grega, metanoia, que significa mudar de ideia, mudar de direção. Você estava indo para um caminho, estou indo para um caminho, você muda a direção, você muda o foco. Lá Paulo, ele traz um ensinamento lá em Coríntios que ele fala: eu mentia, agora não minto mais. Eu me prostituía, agora não me prostituo mais. Todos os pecados que eu cometi, agora eu não cometo mais, porque agora eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora eu prossigo para o alvo da soberana vocação que é em Cristo Jesus. Mas por quê? Porque isso trouxe arrependimento na minha vida. Mudou a direção, transformou. Deus trabalha de duas formas: renovação e transformação. Lá em, não vou pedir para você abrir, mas lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, diz: não vos conformeis com esse mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que assim podeis experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sede transformado pela renovação do vosso entendimento. Tem que passar por esse processo de transformação na nossa mente. Lá em Ezequiel, no capítulo 36, quando Deus traz a restauração em Israel, lá traz que os maus caminhos, eles foram sendo abandonados, porque aquilo foi criando nojo, o nojo dos maus caminhos. Isso é transformação, isso é renovação do vosso entendimento. Você achar que o pecado é nojento, isso me traz nojo, isso me traz um certo nojo. Eu não quero me aproximar disso. Então aqui a solução, a saída é para que a gente venha se arrepender dos nossos pecados, venha essa transformação, esse processo de transformação do nosso entendimento, que as coisas do mundo não possam agradar mais nós, não vai mais agradar, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. João diz isso para nós. Então que a gente venha a passar por esse processo de transformação, de arrependimento na nossa mente, na nossa vida. Arrependimento não é remorso, querido. É muito diferente uma coisa da outra. Então que a gente venha passar por esse processo de arrependimento. Arrependimento genuíno, verdadeiro, aquele que você muda a sua vida. E o outro está lá em, como eu já citei esse texto, João 3,36. Aquele que crê no Filho, esse terá a vida eterna.
Mas aquele que não crê, esse não verá a vida, e a ira de Deus será derramada sobre ele. Vai permanecer sobre ele. Por quê? Porque o inferno é eterno, querido. O inferno é eterno. Quem já tomou um beliscão da mãe? Quem já tomou? Quase todo mundo. A dor dura 3 segundos, 5 segundos. Agora imagina isso eternamente. Então o que eu rogo ao Senhor hoje é que nós possamos se derramar nesse livro e ver o que Deus fala a nós. Ele pede para nós arrependimento e confissão de fé nele, para que a gente venha receber a salvação, para que a gente venha se livrar da ira vindoura. E quando a gente se arrepende, querido, quando a gente vem ao arrependimento, quando a gente se derrama diante dos pés do Senhor, a gente alcança a misericórdia. Provérbios ensina isso a nós, que através do arrependimento a gente alcança o perdão de Deus sobre as nossas vidas. Então hoje, para que a gente possa escapar dessa ira de Deus, que está por vir, está próxima, é com arrependimento e fé na palavra dele. Essas duas bases que vai nos levar a fugir da ira vindoura. Eu queria finalizar com um texto, queria que você abrisse também comigo, lá em Romanos, capítulo 5. O que Jesus fez por nós, querido, é muito, muito grande. Olha que bonito, no capítulo 5, versículo 8 diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estamos já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Olha que ensinamento maravilhoso que Deus traz para nós, de que somos justificados pelo sangue do Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. Nós somos salvos por esse sangue, por esse sacrifício de Jesus, feito na cruz, de braços abertos. Hoje é um dia para que Deus chamou você, para que você possa arrepender dos seus pecados. Você possa vir ao pleno conhecimento de que arrependimento e fé em Cristo é o que vai nos levar à promessa divina de Deus. Se derramando, se rendendo na presença do Cristo, nós podemos alcançar o perdão dele, a misericórdia, a graça. Graça, querido, é favor imerecido. A gente não merecia, a gente não merece, e mesmo assim Jesus veio e foi fiel até a morte de cruz, pelas nossas vidas, para que através dele haja um escape dessa ira. Eu creio que Deus preparou esse dia para que você venha a esse conhecimento e entendesse de que precisamos de arrependimento e fé em Jesus. Queria que você ficasse de pé, fechasse seus olhos. O que eu vejo de interessante na Bíblia é que Jesus, quando ele vai, antes de ele ir para a cruz, ele está no Getsemane, e lá ele passa por um momento não muito bom, mas um momento que ali ele prova o seu amor para com a gente. E aí ele pede que os seus discípulos pudessem orar também. E ali ele vai orar 3 vezes: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice.
E ali, querido, quando ele não estava com medo de nenhuma morte, apenas uma morte numa cruz romana, ele não estava com medo de morte. Mas ali, a palavra cálice, ela vem do original no grego, que é ira de Deus. E ele estava: Deus, a sua ira é muito, afasta de mim. Só que acima de todas as coisas, faz a tua vontade. Ali Jesus, ele pede para que, eu vejo ali, eu creio nessa passagem, que é quando ele pede para que os seus discípulos orassem também com ele, é que ele estava precisando de oração, ele estava precisando de intercessão ali como homem. Ele falou: vocês podem orar pelo menos 1 hora comigo? Nem 1 hora só, ore pelo menos 1 hora. E ali os discípulos dormiam, e ali ele vai orar aquelas 3 vezes. E ali eu vejo que quando ele diz que ele estava angustiado na sua alma, ele estava triste, ali a ira de Deus já estava sendo derramada sobre a vida dele. Ali ele estava carregando todos os nossos pecados, querido. Isso foi por amor. No Getsemane ele mostrou realmente que ele estava ali pronto para morrer naquela cruz. E ali os soldados, Judas vai lá, atrai ele, dá um beijo na bochecha dele, os soldados pegam ele, levam ele na casa de um certo homem. Ali ele é zombado, ali ele é cuspido, ele é levado ao momento de crucificação, ao momento onde as pessoas vão, os soldados ali vão bater nele com aquelas lanças, com aqueles chicotes. E tudo isso, Jesus mostrando para nós: eu amo vocês, o que eu estou fazendo isso é por amor a vocês. E ali ele é levado, ele carrega a nossa cruz, o que era para mim e o que era para você, ele leva até o lugar onde ele vai ser crucificado, e ali ele é pregado naquela cruz. E hoje nós temos que olhar para essa cruz, querido. Nós temos que olhar para essa cruz e ver que nessa cruz nós temos uma reconciliação. Olhar para essa cruz, nós vemos que nela nós temos salvação. Olhar para essa cruz que nós estávamos condenados, cada um como uma ovelha, andava cada um para o seu lado, cada um andava do jeito que queria, do desejo da sua carne. Mas ali, naquela cruz, olha para mim nessa cruz, se rende a mim se rende aos meus pés, e eu te darei a vida eterna. Esse é o Evangelho, querido. Esse é o Evangelho que nós temos que ouvir e crer nesse Evangelho, para que nós possamos ter salvação. Que Jesus pagou um preço que não tem como a gente pagar, não tem como a gente retribuir, a não ser ter uma dívida de gratidão a Deus. Não tem como a gente retribuir nada a Ele, mas ter uma dívida de gratidão. Eu entendi que Jesus morreu por mim na cruz do Calvário, agora eu me rendo aos teus pés, eu confesso o Senhor diante dos homens, eu me arrependo dos meus pecados, e eu quero o meu nome escrito no livro da vida. E Jesus, depois da sua morte, depois de 3 dias, ele vira o ressurreto, ele tem a ressurreição. E hoje eu creio que é o momento para você se derramar na presença de Deus, para você se render aos pés de Cristo e reconhecer Ele como Senhor e Salvador da sua vida, para que você possa receber a salvação, para que o seu nome seja escrito no livro da vida, e a ira de Deus esteja longe de você. E eu quero orar pela sua vida hoje. Eu quero que nessa oração se você sentir no seu coração, você ore ao Senhor. Eu me arrependo, Pai, dos meus pecados. Eu quero viver uma vida contigo. Eu quero ter uma vida contigo. Pai Santo e bendito, eu te louvo e te adoro. E
quero te engrandecer, Pai. Quero te louvar pela tua bondade, pelo teu amor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E o Senhor tem muito mais, Pai, para nós. Mas o que eu quero te agradecer hoje com uma dívida de gratidão a Ti, Senhor, é que o Senhor na cruz do Calvário pagou um alto preço pelas nossas vidas. Pagou um alto preço, Senhor, que era para nós estarmos lá, Pai. Mas o Senhor foi lá, naquela cruz, e matou o seu próprio Filho para que eu e todos aqueles que crê no Teu nome pudéssemos estar aqui, Senhor. E que a gente recebesse a salvação, a vida eterna em Ti. Eu louvo o Teu nome, eu bendigo o Teu nome, por tudo que o Senhor tem feito naquela cruz. Por esse amor tão grande que o Senhor tem dado. O Senhor não amou só de palavras, só de língua, mas o Senhor amou de fato, em verdade. O Senhor mostrou o seu amor por nós. Pai, receba a nossa oração, ouve a nossa oração, como um incenso suave que chega ao Teu trono. E que todos aqui, Pai, os Teus filhos que estão aqui, Pai, todos aqueles, Senhor, que estão orando, Pai, pelas suas vidas, Pai, estão orando, Senhor, pelos seus pecados, Pai, que o Senhor possa intervir com a Tua ação personalizada, Pai, a Tua intervenção divina do alto sobre a vida deles, para que eles venham, Pai, ao pleno conhecimento da verdade, venham arrependimento genuíno, Pai, e a confissão de fé em Ti, Jesus. É isso que eu oro, Pai, e Te agradeço, Senhor, no nome de Jesus, para que o Senhor venha, Pai, com o Teu bálsamo de amor, Senhor, sobre as nossas vidas, e nos encha cada vez mais. Espírito Santo, Tu és bem-vindo em nossas vidas, nos instrua, esteja conosco, para todo sempre, que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém.